Esta semana, a Hora de Baco está de visita ao Alentejo, na herdade dos Arrochais. Vamos saber da importância do copo para apreciar um bom vinho e propomos-lhe uma harmonização diferente com Rui Veloso. A vinha e o vinho estão no centro de muitas explorações agrícolas. É a paixão pelo mundo do vinho que mobiliza o esforço, a dedicação e o investimento de muitos produtores. No entanto, o vinho nem sempre é rei. Hoje estamos de visita a um projeto onde a vitivinicultura não é a atividade principal, o que não impede que se criem excelentes vinhos alentejanos. Venha daí comigo. Nesta herdade dos Arrochais, uma grande propriedade da sub-região da Granja Amareleja, com mais de 2.700 hectares, não foi a viticultura que começou por mobilizar o entusiasmo e os capitais do empresário José Guilherme. Por aqui os vinhedos são menos importantes do que as centenas de perdizes, coelhos, javalis, veados, patos ou rolas, que alimentam os sonhos dos amantes da caça. Discreto e empreendedor, José Guilherme fez fortuna no ramo da construção civil nos anos 80 e 90, sobretudo nos concelhos de Oeiras, Sintra e Amadora. Os capitais amealhados no negócio principal permitiram-lhe concretizar caprichos dispendiosos. Antes de mais, a caça e o convívio com conhecidas famílias ligadas à alta finança e ao poder. Depois, uma relação forte com o seu clube do coração, o Benfica, fez dele um dos maiores acionistas da SAD benfiquista. A extensão da herdade levou o José Guilherme a apostar no cultivo da vinha. Começou com os escassos 5 hectares, mas o entusiasmo por um produto tão nobre como o vinho levou-o a plantar mais e mais. Com quase 50 hectares de vinha, o projeto vitivinícola não vai parar por aqui. O aconselhamento vitícola e enológico começou por ser entregue ao falecido enólogo Colasso do Rosário e está desde 2007 nas mãos do atual responsável pelos vinhos da casa. Evidentemente que as linhas mestras que o professor Colasso do Rosário definiu, eu concordo inteiramente com elas, mas penso que é oportuno, até porque as coisas evoluem no tempo e nós temos que nos adaptar sempre a uma realidade e, portanto, evidentemente que vamos imprimir aqui algum cunho pessoal, nomeadamente em termos de encepamentos que estavam definidos e que agora vamos adaptar ou, se quiser, completar ou melhorar ligeiramente. A intenção do enólogo contribuir para que a Granja Amareleja retome a importância que já teve no Alentejo vinheteiro. A herdade dos Arrochais está aqui localizada na zona de Granja Amareleja, que foi uma zona que teve em determinada altura, como certamente saberão, particularmente na década de 80, uma proeminência muito interessante aqui no Alentejo e que, entretanto, por circunstâncias várias, se tem vindo a diluir um pouco. De maneira que, digamos que este projeto também tem esse desafio, é de nós sermos capazes de recuperar, de certo modo, pôr no lugar a que tem direito aqui a região de Granja Amareleja no Alentejo. Não é? Aqui o vinho não é a principal atividade, é uma herdade onde a principal atividade é a cinegética, a caça. Como é que é para o enólogo estar, digamos assim, numa situação subalterna, passa a expressão, não é? A caça é a principal atividade, é proeminente, é predominante, é prioritária. Até que ponto é que nós, essa também é um pouco da nossa aposta, nós vamos, daqui por algum tempo, ter a referência, vamos à herdade dos Arrochais, beber os excelentes vinhos e também caçar. Enquanto que neste momento, provavelmente, a ideia é que venham à caça e depois vamos também apreciar os vinhos. Apesar de recente, o projeto vitivinícola dos Arrochais conta já com um prémio atribuído por uma conhecida confraria alentejana. Isto é um projeto, como já foi dito, relativamente recente e digamos que os vinhos que neste momento estão no mercado são o branco, Cotada dos Arrochais da colheita de 2006 e o Herdade dos Arrochais, colheita de 2007. Este com a particularidade de ter ganho o primeiro prémio do concurso da Confraria dos Enófilos do Alentejo. E como caracteriza o enólogo o vinho branco premiado? É um vinho muito interessante, com incidência nas duas castas brancas que aqui existem, o Antão Vaz e o Arinto, e, portanto, esse foi, de facto, uma grande satisfação que tivemos numa fase inicial logo do projeto. De cor amarelo claro, este branco dos Arrochais tem nariz muito intenso de flor e goma de frutos tropicais. A boca é densa, gulosa, com um final longo e acidez ligeiramente forasteira. Servido a 10 graus, faz companhia excelente a sopas de cação e beldroegas. Há já um tinto no mercado,
Mas o enólogo promete para um futuro próximo produtos de gamas mais altas, lá para o final deste ano. Depois temos também no mercado um vinho tinto das castas Trincadeira, Aragonês e Alicante Bouschet, que são as castas predominantes nos encepamentos tintos, da colheita de 2006, enfim, que é um vinho de uma relação qualidade-preço interessante, mas o nosso grande objetivo é conseguirmos vinhos de uma escala superior. A vindima correu bem e esperam-se vinhos de qualidade marcante. A vindima de 2008, a meu entender, originou vinhos de grande potencial. Penso mesmo que de potencial superior ao de 2007. Como já disse, a história aqui vem desde 2006 e, sem dúvida, que 2008, destes 3 anos de referência, é, à partida, o melhor. O vinho tinto a lançar em finais de 2009 é feito com 2 castas pouco vulgares na Granja Amareleja. O vinho de 2007 que está em estágio tem Alicante Bouschet, maioritariamente, e depois tem 2 castas que são, digamos, talvez aqui um certo cunho pessoal, Cabernet e Syrah, que são castas que estão em pequena percentagem nos encepamentos aqui da propriedade, mas que penso que funcionam aqui como sal e pimenta e que vão dar, enfim, alguma originalidade, algum cunho pessoal a esse vinho que está em estágio e que irá sair para o mercado, como já disse, em 2009, no final. O que ganha um vinho alentejano com as variedades Cabernet e Syrah? O que nós pretendemos é que ele não perca esse perfil de vinho alentejano que é, mas que possa ter, digamos, uma maior longevidade que o Alicante Bouschet só por si poderia não dar. Portanto, é sobretudo esse o objetivo que procuramos quando introduzimos aqui uma pequena quantidade, uma pequena percentagem de Cabernet e Syrah. Nos Arrochais, a vinha começou por ser plantada sem intuito comercial. Isto é um projeto do proprietário, do Sr. Zé Guilherme, que em 2003 resolveu plantar 5 hectares de vinha, 5,18 hectares, para fazer vinho para consumo próprio dele, para prazer dele, que sempre foi uma pessoa que nasceu no campo, ligado ao campo, e pronto, começou assim com esses 5,18 hectares. Dificuldades de escoamento da uva levaram o produtor a abraçar um projeto vitivinícola com a marca da casa, que incluiu a construção de uma adega, e há a intenção de continuar a ampliar a área de vinha. Há cerca de 2 anos voltou a aumentar a área, com mais 20 hectares, portanto passou para perto de 50 hectares, mais coisa, menos coisa. E agora estamos num novo projeto de mais 14 hectares para tentar melhorar a qualidade. Quais os canais de distribuição escolhidos para colocar os vinhos no mercado? Está a ser diretamente à restauração e agora uma pequena parte já para exportação. A perspectiva é começar a ter distribuição, distribuidores que façam diretamente a restauração e não nós, e ter melhor qualidade, e por isso as reestruturações que se estão a fazer nas vinhas, aumentando também a quantidade para que se dilua o investimento. Não é? Qual tem sido a aceitação no mercado que vocês estão a cobrir? Os brancos, de facto, muito bons, não é? Portanto, o tinto, nós começamos por uma gama mais baixa, portanto, vamos ter vinhos, agora na próxima primavera de 2006 ainda, um melhorzinho e outro de 2007 e os de 2008 que virão para outubro, novembro do próximo ano algum. Principal atividade da herdade, a caça é encarada como um importante fator de atração dos amantes do vinho. Porque nós temos aqui caçadores que vêm do norte, fazem 600, 700 km, outros 800 para vir à caça. Portanto, eu acho que é fundamental haver uma justificação também para beberem o nosso vinho, não é? É, sem dúvida, um bom marketing a caça. Além da caça e do vinho, há outros projetos no horizonte dos Arrochais. Estamos a fazer um aumento da área do olival, que também é uma cultura que pode ter interesse na sua transformação e comercialização própria, e alguns produtos regionais. No Alentejo, há novos e bons vinhos para os lados da Granja Amareleja. Vinhos diferentes reclamam copos diferentes. Há copos para todos os vinhos e para todos os gostos. Para vinhos brancos leves, para brancos encorpados, para tintos novos e frutados, para tintos velhos.
Há copos para vinho do Porto, para o Madeira e para os moscatéis. Há copos para champanhe e espumantes. Mas o que ganham os apreciadores ao degustar o seu vinho de eleição com este copo e não com aquele outro? Estaremos apenas submetidos ao marketing dos fabricantes ou os copos de qualidade são de facto importantes para apreciarmos um bom vinho? Como em tudo na vida, também os copos evoluem. Lembram-se das velhas taças de boca larga por onde se bebia o espumante? O apreciador avisado arrumou-as no fundo do armário e substituiu-as pelas modernas flutes. Porque terão caído em desuso as velhas taças de vinho espumante? As taças hoje em dia caíram em desuso. Enfim, porquê? Uma das razões é exatamente o champanhe ou o espumante acaba por também ser um vinho. Ou seja, é um vinho que também convém ter o aroma concentrado. Não é? Além disso, é um vinho que tem uma efervescência. Agora, quanto maior for a superfície, mais depressa este gás desaparece, não é? E perde-se aquela sensação de frescura, de efervescência do espumante. Não é? Agora, é uma questão estética. Há ainda certos mercados que ainda utilizam essa taça, não é? Mas claramente hoje em dia a grande tendência e a grande maioria, aliás, isso é perfeitamente residual, utilizam as flutes. E que copos se usavam há 20 anos? E antigamente o que se fazia era, um copo de água era grande, o copo de vinho tinto era um bocadinho mais pequeno e o copo de vinho branco era, enfim, era o tamanho inferior, não é? Havia aqui apenas um fator dimensional e a mesa estava posta. Com o tempo, começam a aparecer copos para vinhos mais específicos. De há uns anos para cá tem-se notado uma evolução mais em termos de formato, o formato ficar mais adaptado aos vários tipos de vinho. E vamos aqui ver aqui uma segunda linha, esta também continua a ser uma linha, enfim, de grandes vendas, dentro da nossa gama da Shot Season. De qualquer maneira, é uma linha que neste momento tem cerca de 15 anos já de mercado, onde continuamos a ter o água, o tinto e o branco, mas já se começa a perceber que já começam a aparecer outros formatos, por exemplo, este formato aqui, que é tipicamente já um formato mais para um vinho tipo Borgonha, um copo já um bocadinho mais largo, um copo talvez já um pouco mais adaptado e fora do formato deste. De seguida, os fabricantes começaram a produzir copos mais altos e mais finos. Continuando a evoluir, temos então linhas onde, por um lado, os copos ficam cada vez mais altos e o vidro tem tendência a ficar cada vez mais fino, porque começa-se a perceber que em termos de sensibilidade, não é? Adaptação da língua ao copo, é um fator extremamente importante o vidro ser fino. Que atributos deve ter um copo para garantir uma boa degustação? Há 3 provas, tipicamente, que num copo o copo, no fundo, tem que responder, que é a parte da visão, que é a parte do olfato e a parte do sabor. Na parte da visão, o que é importante é tratar-se de um vidro o mais transparente possível, não é? Para termos uma correta percepção da cor, tentar perceber se o vinho forma uma lágrima, não é? Ver também se o vidro tem algum aspecto de ser turvo ou ter alguma efervescência, isso nos espumantes depois acaba por ser muito importante, não é? Daí o vidro convém ser o mais transparente possível, não é? E não introduzir distorções ópticas. Para melhor podermos apreciar os aromas do vinho, os fabricantes chegaram a um copo tipo. Na parte depois da prova por olfato, o formato tulipa acabou por ser o formato mais adaptado e mais adequado para as provas de vinho, daí que, enfim, cada vez se vê mais os copos ganharem um formato tipo tulipa, porque isto acaba por ser muito bom em termos de concentrar os aromas e levar o aroma de forma correta ao nariz. Para a prova de boca, os copos ganharam formas e espessuras adequadas. Em termos de sabor, um dos aspectos importantes é exatamente, conforme já referi, a espessura do vidro ser uma espessura fina, para a língua se adaptar muito bem ao copo, não é? E depois, uma maior ou menor abertura da tulipa do copo faz com que o fluxo depois do vinho para cima da língua acabe por ser influenciado de uma maneira ou de outra. Porque nós, como sabem, temos as zonas sensoriais na língua, temos a zona doce à ponta da língua, as zonas ácidas, atrás temos as zonas salgadas e mesmo no fundo temos a parte do amargo, que dá-nos a sensação de astringência, não é? As novas exigências do mercado acabaram por ditar uma proliferação de modelos, que alguns consideram francamente exagerada. A evolução não para, não é?
e o mercado acaba por responder positivamente, não é? E chega-se a situações como mesmo nós, na Schott Swiesel, com a nossa linha Enoteca, que continua a ser uma linha, enfim, de vendas interessantes, que só para vinhos espumantes temos 4 formatos diferentes. Aqui, numa linha Enoteca composta por, ao todo, 28 modelos, só para espumante temos aqui 4 tamanhos diferentes. Afinal, qual é o número mínimo de modelos que resolve todas ou quase todas as necessidades de um apreciador de vinhos? A nossa sugestão, quando realmente estamos a falar no mínimo, nós falamos em 4 mais 1, ou seja, falamos em 4 copos para vinho mais 1 de água, porque nós pensamos que também a água, como é um elemento que acaba por acompanhar a refeição sempre de início até ao fim, de alguma forma tem que também ter um certo padrão de elegância na mesa também. Bom, então íamos se calhar começar pelo vinho tinto, não é? Onde sugiro este copo da linha Top 10 da Schott Swiesel, que é um copo para tintos encorpados, não é? Que são vinhos jovens, são vinhos normalmente até a um patamar de preço, enfim, interessante, não é? E é um copo extremamente interessante, porque é um copo que, para estar até ao sítio ideal de enchimento, leva relativamente pouco vinho, permitindo depois de lhe dar uma agitação muito forte e muito interessante ao vinho. Os copos de tinto, de espumante e o de vinho branco são os da linha Top 10 e tipicamente chegam ao consumidor na loja, numa boa garrafeira, chegam na casa dos 7,5€, 8€, talvez no máximo 9€. No caso do espumante, temos um copo, enfim, de preço idêntico, não é? Aqui temos um copo alto, ou seja, permite-nos um consumo com extrema elegância, não é? Porque muitas vezes o champanhe é tomado em pé, ou seja, é um copo que permite uma elegância, enfim, grande, tem um pé grande que também permite um grande afastamento da mão, porque o espumante é uma situação que convém não aquecer com o calor da mão, não é? Ao mesmo tempo, a tulipa alarga um bocadinho, que é uma situação ideal para champanhes com um bocadinho mais idade, que de alguma forma precisem também um bocadinho mais espaço, não é? Por outro lado, volta a fechar cá em cima, que faz exatamente o contrário da nossa antiga taça de espumante, ou seja, o gás que é libertado no champanhe, no espumante, acaba por novamente ser um pouco concentrado e não liberta tão depressa para o exterior o gás. Para vinhos brancos temos aqui um copo extremamente interessante, também da linha Top 10, que é um copo onde notamos aqui uma forte concentração, ou seja, se tivermos um vinho branco com os aromas ainda muito tenues, não é? Temos aqui uma forte concentração que leva os aromas de uma forma concentrada ao nosso nariz, não é? E por outro lado, ao ter uma boca um bocadinho mais estreita, dá-nos uma sensação na parte da prova do sabor, não é? Muito parecida com muita frescura e acentua também os aspectos doces do vinho branco, não é? Ao mesmo tempo, ao ter também bastante superfície de vidro, permite também um vinho branco com alguma madeira, dele de facto também poder ser agitado e poder respirar também. Para os nossos vinhos do Porto, para os vinhos moscatéis, para os vinhos licorosos, não é? E por que não, mesmo para uma aguardente, para um conhaque, não é? Precisamos também de um copo. Nenhum dos outros 3 serve para isto. Sugerimos claramente o copo oficial de vinho do Porto, desenhado pelo arquiteto Alvecido Vieira. Estamos a falar aqui de um PVP que ronda uns 4,5€, 5€. Até no copo para água, o formato é importante. A ideia da boca larga é exatamente para, ao colocarmos o copo junto à boca, não é? E ao introduzirmos a água para dentro, temos uma lavagem completa da língua, ou seja, nós a passarmos de um vinho para o outro, do vinho branco para um tinto, ou de um tinto depois para um licoroso, nós lavarmos de facto como deve ser a nossa língua para preparar para novas sensações. Estamos a falar aqui num copo que tem um PVP na casa aí dos 6,5€, mais coisa, menos coisa. Um mau copo pode comprometer um bom vinho. Há vinhos que vão bem a solo. Outros sabem melhor na companhia de um prato de peixe, de um bife ou de uma sobremesa doce.
Há vinhos mais apreciados no tempo quente, numa esplanada junto à praia, enquanto outros aquecem as almas no frio do inverno. Quase sempre um bom vinho sabe melhor em boa companhia. As harmonias entre vinhos e gastronomia têm sido uma constante na hora de Baco. Hoje propomos-lhe algo diferente. Por que não procurar harmonias entre um vinho e um tema musical? E que relação pode ter um artista, um cantor, com o vinho? Eu tenho uma boa relação com o vinho, acho eu. Eu fico sempre com bom espírito, é uma bebida que me dá um bom espírito. Eu gosto do vinho do tinto e agora também gosto do branco. Porque antigamente dizia que o tinto é que era o verdadeiro. Mas não, eu tenho verificado há uns tempos para cá que em Portugal há vinhos brancos extraordinários. E eu dou comigo já quase meio-meio a beber branco com o mesmo prazer que bebo o tinto. É curioso. No vinho, como na música, só há dois tipos: os bons e os maus. Eu, por acaso, no vinho sou um bocado como a música. Eu costumo dividir a música entre a boa e a má. E o vinho é um bocado assim também. É o bom e o que não é bom. E em Portugal, hoje em dia, há tantas marcas de vinho, estão sempre a aparecer marcas de vinho. E temos vinhos, eu acho que temos vinhos e acho que é público e notório que nós temos cada vez vinhos melhores. E realmente temos vinhos excelentes, tanto no Alentejo, como na Extremadura, como no Ribatejo, como no Dão, há vinhos, nós temos vinhos na zona de Palmela, etc. Temos vinhos no Douro, com certeza, temos vinhos por todo lado, cada vez melhores, não é? No meio musical internacional, há quem conheça e aprecie vinhos made in Portugal. Um músico estrangeiro, que é estrangeiro brasileiro, o Ed Mota, por exemplo, um extraordinário cantor e músico, muito apreciador de vinhos, gosta muito dos vinhos portugueses, conhece mais do que eu, muito mais do que eu, os vinhos portugueses. Outro músico brasileiro, o Marcelo Fromer, que já morreu, que era dos Titãs, grande apreciador. Outro músico brasileiro, o Ivan Lins, por exemplo. O autor de Chico Fininho está a preparar novas canções, naturalmente. Mas também, adivinhem, um vinho. Temos muitas coisas boas e temos que nos orgulhar das coisas boas que temos. Portanto, eu também me interessa, aqui dentro de Portugal, veicular as coisas boas que nós temos. Portanto, eu posso dar até essa notícia, estou a estudar com o meu querido amigo Manuel Campilho a possibilidade de fazermos um vinho. Ele fez-me a proposta de fazermos um vinho de qualidade para publicitar a marca Lagoalva, não é? Mas ao mesmo tempo também para que a música seja um veículo de divulgação dos vinhos bem feitos portugueses, não é? Haverá, enfim, algum néctar que faça boa companhia a um tema saído do rol de canções famosas do cantor portuense? Comecemos pelo vinho. Esta é uma escolha, para mim, mais do que lógica. Para além de eu gostar de vinho, eu tenho, como sabes, muita gente deve saber, tenho um restaurante no Porto e agora, há pouco tempo, tenho outro, em sociedade com o meu querido amigo Zé Pereira, os dois, não é? Um restaurante em Gaia. Este vinho advém da nossa associação com a Calen, no restaurante de Gaia. E, obviamente, tem tudo a ver com este vinho, faz-me sempre lembrar o meu restaurante de Gaia e faz-me lembrar aquilo que eu vejo do meu restaurante, que é aquela paisagem magnífica do Porto, não é? Do outro lado, vista do lado de Gaia. Portanto, esta escolha é mais do que óbvia, não é? Curva, Dom António em Gaia, postal portuense. Chegou o momento de escolher a música. Mas antes dos primeiros acordes, há um pormenor que merece ser desvendado. Esta guitarra é precisamente, antes de tocar a música, esta guitarra foi, para já, a guitarra onde foi feita a música, lá no Porto, lá em Lourdelo do Ouro. E foi a guitarra que eu aprendi a tocar. Eu comecei a tocar, esta guitarra era uma guitarra do meu pai, que estava lá em casa. Já está arranjadinha e está afinada. Antigamente dificilmente afinava, mas agora está ótima. Eu gosto imenso desta guitarra, continuo a tocar nela, porque gosto imenso do som dela. E foi nesta guitarra que eu fiz essa canção. Se calhar se fosse noutra não a tinha feito. Tão feito eu estou a este som. Isso é como as guitarras, é como os vinhos. Mas afeiçoa-se. Quem vem e atravessa o rio, junto à Serra do Pilar,
É um velho casario que se estende até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte és cascata São Joanina, erigida sobre um monte no meio da neblina, por ruelas e calçadas, da Ribeira até à Foz, por pedras sujas e gastas e lampiões tristes e sós. No final do programa de hoje, faço uma visita ao restaurante Chanquinhas, em Lessa da Palmeira, para vos propor uma refeição de inverno. Vou começar com umas entradinhas, com um pastel de camarão, mas depois vou-me bater, ou pelo menos tentar bater, com umas tradicionais tripas à moda do Porto. Mão de vaca, orelheira, alguns enchidos, as tripinhas tenrinhas, o feijão bem ligado, um pouco de arroz branco, uma maravilha. Para acompanhar este prato, um vinho tinto e, por que não, um alentejano. Então escolhi um Tapada dos Chaves Reserva de 1999, 10 anos quase dentro deste copo, um vinho com algum corpo, um vinho com muita elegância, mas com boa acidez, ainda está aqui para durar. E vai fazer muito boa companhia o vinho do Sul a um prato do Norte. Despeço-me até ao próximo programa, à vossa saúde.